Jacó encontra-se com um anjo no vale de Jaboque. A palavra de Deus fala que Jacó tem um encontro com um anjo num vale chamado Jaboque. O vale de Jaboque significa: vi Deus face a face e minha vida foi transformada. A partir daquele momento que Jacó se encontra com o anjo nesse vale, a vida de Jacó é transformada. E diz as escrituras que Jacó luta com o anjo e ele fica ali a noite inteira lutando com esse anjo para que ele pudesse abençoar sua vida. Mas para a surpresa de Jacó, ele é transformado pelo poder de Deus. Deus transforma a vida de Jacó. Jacó simboliza o nome dele de enganador, trapaceiro. Ele era um homem que trapaceou o seu irmão por causa da primogenitura. Ele quis comprar a primogenitura do seu irmão e ele queria a bênção do seu pai para herdar todas as propriedades, na qual, quando seu pai partisse dessa terra para a eternidade. E quando ele tenta roubar ali a bênção, a primogenitura, o seu irmão fala em poder matá-lo e ele tem que fugir. Mas quando ele atravessa esse vale, quando ele passa por essa situação, ele se encontra com o Deus da glória. E ele vê Deus face a face e a sua vida é transformada. A palavra de Deus fala de trapaceiro, de enganador. O nome dele se transforma em Israel. Deus, ele tem para nós uma transformação na nossa vida. Deus tira nosso engano, tira as nossas vontades de poder governar a terra com a falta de justiça, e Deus coloca sobre nós a justiça de Deus. E Deus começa a mudar a história de Jacó para que ele possa ser um dos representantes e todos os seus filhos sejam representantes de Israel. De trapaceiro, ele se torna o homem abençoado, transformado, porque Deus corrige a vida de Jacó e transforma ele em Israel. Hoje Deus quer transformar a nossa vida e nos chamar de Israel de Deus, bênção do Senhor, local de adoração ao Senhor. Então Deus transforma a vida de Jacó e coloca ele sobre um lugar forte e poderoso, para que todos possam ver que Deus é um Deus transformador. É um Deus que muda a nossa face, muda o nosso nome, para que as pessoas não vejam que nós somos pessoas oportunistas. E Jacó era um homem oportunista, era um homem que trapaceava para receber a bênção do seu pai. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor corrige Jacó e mostra para ele que nós precisamos da bênção do nosso Deus. E ele precisava de ser abençoado para herdar as propriedades do seu pai. Mas quando ele engana seu irmão, Deus faz com que ele foge para o deserto. E no deserto ele faz de uma pedra o seu travesseiro, e ali ele faz a sua primeira oração. E nesse momento de dificuldade ele lembra de Deus, ele lembra do Deus do seu pai, que era Isaac, e ele fala: Deus, se o Senhor me atravessar nesse deserto, se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou fazer dessa pedra um altar de adoração. E ali, quando ele deita sobre a sua cabeça, sobre a pedra, faz dela o seu travesseiro, ele sonha com uma escada que começava da terra até o céu. Deus fazia com Jacó uma ligação da terra até o céu. Deus transformando a vida de Jacó, colocando uma ligação direta da terra até o céu, para que ele pudesse ter ligação com Deus. Deus hoje quer fazer com que nós tenhamos ligação com Ele no reino do céu. Deus quer te ligar da terra até o reino de Deus, para que Ele possa te conduzir às suas travessias no meio do deserto. E ele tinha que atravessar o deserto.
E Jacó fez a sua primeira oração, e quando ele tem essa visão dessa escada que começava da terra e ligava até o céu, ele lembra que Deus estava fazendo com ele uma ligação para que ele pudesse ter uma comunhão com Deus. E ali ele unge essa pedra e coloca ali um altar de adoração. A partir do momento também que ele encontra com essa pedra e ele deita sobre ela, ele chama aquele local de Betel. Hoje Deus nos chama de Betel de Deus, casa de oração. É o convite de Deus para que nós possamos orar e adorar o seu nome. E quando ele atravessa o deserto, o Senhor prepara para ele segurança e guarda a sua vida. E ele ainda tem uma surpresa que ele encontra com o anjo no vale de Jaboque. Deus hoje quer transformar a sua vida e encontrar com você para transformar o seu nome. Deus quer mudar o seu nome de derrotado, de fracassado, de trapaceiro por pessoas importantes nessa terra. Aquele que não vai mais roubar, aquele que não vai mais tentar tomar aquilo que não te pertencia, porque as bênçãos eram dadas somente para o primogênito. E Jacó tinha sido o segundo filho a nascer, ele não era o primogênito. E as bênçãos do povo daquela época eram dadas somente aos primogênitos. E ali ele tem que fugir porque o seu irmão lhe vende a bênção da primogenitura também por um prato de lentilhas. E quantas pessoas têm vendido as suas vidas, as suas bênçãos, por uma bênção terrena, por um prato de coisas que vão passar na sua vida. E nós temos que dar legalidade ao reino de Deus. E ele deu legalidade ao reino da terra. E Deus vem chamando a nossa atenção para que nós possamos orar, assim como Jacó, ele nunca tinha feito uma oração, e no momento que ele faz essa oração, o Senhor vem encontrar com ele, e o Senhor vem encontrar com ele no vale, e é no vale que o Senhor muitas das vezes encontra conosco e muda a nossa sorte, muda a nossa visão e muda nosso nome, e é necessário muitas das vezes passar pelo deserto, para que nós possamos encontrar com a glória de Deus, e ele se encontra com a glória de Deus e a sua vida é transformada. Deus hoje quer transformar a sua vida, ele quer colocar um novo nome da sua casa, da sua família no livro da glória. Deus quer escrever o nosso nome, Deus quer tirar o nosso nome que está escrito no chão, que as pessoas nos pisam, nos humilham, e quer nos colocar no lugar de glória, no lugar de segurança. E Deus vem transformando a vida desse homem chamado Jacó. Antes o seu nome significava trapaceiro, agora ele se chama Israel de Deus. Deus trazendo para nós um novo nome, uma nova patente para que nós possamos ter oportunidades e legalidade para entrar no reino de Deus. Deus hoje vem transformando a nossa vida, transformando o nosso nome e mudando as nossas vestes por vestes espirituais de Deus. Ele faz sua primeira oração e naquele local que ele faz aquela oração sobre aquela pedra, ele firma um compromisso com Deus. Agora esse lugar já vai chamar um novo nome, o nome na qual se chamará Betel de Deus. Deus muda até o nome daquela cidade para que Jacó possa representar aquele lugar como glória de Deus. Deus vem falar conosco nesse dia, para que nós possamos representar o reino dele nessa terra, para que o nosso nome também seja mudado de pessoas que são usurpadoras, enganadoras, pessoas que compram e não pagam, pessoas que mentem para obter coisas materiais. O Senhor quer mudar a estrutura e a forma de nosso pensar, para que nós possamos ser pessoas honestas. E ali Deus passa por Jacó a prova. Deus leva ele, passa ele pelo deserto. E lá do outro lado, Deus começa a mudar o pensamento de Jacó. Então Deus quer mudar o nosso pensamento para estruturar a nossa fé diante da sua presença. Deus quer mudar o seu nome, quer mudar a nossa vida diante da presença dele. E Deus mudou
nesse dia a vida desse homem que foi levantado para ser um homem que representasse as tribos de Israel. Deus quer transformar a vida de cada um de nós e fazer do nosso lar uma grande nação. Deus quer fazer de nós um grande reino. E Deus começa pela casa, pelo pai, pela cabeça, para que os filhos possam ser representantes de Deus aqui na terra. Deus começa a mudar o coração desse homem. Deus levanta ele em propósito de oração. Deus faz com ele um compromisso e ele unge aquela pedra. Deus é o nosso rochedo. Deus é a nossa fortaleza e Deus muda o nome daquela cidade e muda o nome de Jacó para Israel. Deus quer mudar seu nome nesse dia. Deus quer tirar seu nome de pessoas que é fracassada, derrotada, por pessoas vitoriosas no nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que têm bênçãos para oferecer, que vai ser próspero, porque Jacó prosperou. Aonde Deus levou Jacó, ele prosperou na presença de Deus. Deus enriqueceu ele não só como muda o nome dele, como muda todas as estruturas da vida dele, mas enriquece ele para lembrar que o Senhor é Deus. Hoje Deus quer trazer para você segurança, tranquilidade, perseverança no poder de Deus, e Deus quer te enriquecer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus transforma a sua vida nesse dia, transforma seu nome, para que você não seja mais aquela pessoa que é vista como maus olhos pelos olhos de outras pessoas, mas vista com os olhos de Deus, porque Deus mudou a face de Jacó. Deus mudou o seu nome para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado aqui na terra. Deus quer mudar a sua vida em glória, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra que vem do Senhor, essa palavra que vem de transformação na sua vida, porque hoje o Senhor também te chama de Betel. Betel significa casa de oração e nós somos templo do Espírito Santo, templo de Deus, morada do Senhor. Por isso ele vem trazendo para nós segurança a partir do poder de Deus, a poder no nome do Senhor Jesus Cristo e transformação na sua palavra. E Deus vem mudando aí o nosso quadro, a nossa situação, mudando a nossa feição diante da presença do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Mas Jacó orou. Primeiramente nós devemos orar. E o Senhor respondeu à oração de Jacó, mostrando para ele uma escada que ligava da terra até o céu. Deus fazendo uma ligação conosco da terra até o céu, para que o nome dele seja lembrado e glorificado. Deus hoje faz uma aliança conosco, para que nós possamos ter legalidade de entrar no céu e que o nome dele seja representado aqui na terra através das nossas atitudes e através das nossas ações, para que nós possamos ser pessoas corretas e ungidas diante da presença de Deus e orientado pelo poder de Deus. Então vi Deus face a face de Jacó e a minha vida foi transformada. Deus hoje quer transformar a sua vida e Deus hoje fala com você nesse dia, para que você possa orar e ungir seu travesseiro na palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos.